A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Pode tomar os vossos assentos. Confesso que estou um pouco nervoso. Pastor? A responsabilidade é grande, né? Confesso ter vários rostos aqui que não conheço, né? Mas tem muita gente aqui que é do nosso tempo, né? Aqui vivemos grandes momentos, né? E Deus tem nos abençoado. Antes de eu vir para cá, pastor, eu cheguei a dizer assim: se Deus levar o povo desta igreja para o céu, Ele está sendo injusto, né? Está sendo injusto conosco. Servíamos a Deus em outra denominação e eu cheguei a comentar esse tipo de comentário, sabe? Comentário ruim, né? Mas graças a Deus que quando participei do encontro com Deus pela primeira vez, me lembro que o pastor me convidou. E eu falei, não vou, lá é coisa do diabo, né? Era isso que passava pela minha cabeça. E eu não vou, né? Mas quando o pastor me convidou, falou para mim, é a última chance que Deus está lhe dando. Se você aceitar, né? Se você não aceitar, a decisão é sua, mas é a última oportunidade. Então eu fui e Deus falou grandemente comigo naquele encontro, onde que eu pedi ao pastor que ele orasse por mim, porque eu precisava aceitar Jesus novamente. Eu precisava desse Jesus na minha vida, porque o que eu tinha, às vezes ia para a igreja, sentava lá no banco, ouvia a pregação, ouvia os pastores falar, mas não entrava nada no meu coração. E um jeito arrogante de ser, né? Mas graças a Deus que Deus teve misericórdia de mim. E hoje estou aqui, pela graça do Senhor Jesus. Hoje moro ali em Várzea Grande, né? Servimos ao Senhor ali na Igreja Batista da Paz, Pastor Moisés. Estamos congregando com ele ali. E aprove Deus de estarmos aqui hoje, né? O pastor veio pregar, eu falei, pastor, não sou pregador não, né? Fica preparado aí que talvez sobra alguns minutos aí, né? Mas Deus há de dar graça, né? Para que nós possamos entender um pouquinho do que Deus quer sobre a nossa vida nesta noite. Fiz aqui uns rascunhos, acho muito bonito quando o irmão Luan vem pregar, ele não traz nenhum rascunho, né? Né? Mas eu preciso dos rascunhos, eu fiz aqui uns rascunhozinhos aqui e Deus há de dar graça e misericórdia. Abram suas Bíblias no primeiro livro de Reis, capítulo 18. Versículo de número 30. Para que nós possamos ler a palavra do Senhor. Todos encontraram? Aleluias. Então, Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a Elias e restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Somente esse versículo. E eu quero trazer como tema nesta noite, restaurando o altar do Senhor em nossas vidas. Elias aparece em um tempo de rei Acabe e Jezabel, um reino dividido, no final do reinado de Salomão, por causa da transgressão de Salomão, né? Chega o profeta a Salomão e diz: a nação vai ser dividida, metade do reino, ou seja, mais da metade do reino de Israel, será dividido por causa do seu pecado, por causa da sua transgressão. E por amor a Davi, eu vou deixar 2 tribos com seu filho, que continuará a sua descendência.
por amor a Davi, eu vou deixar que o seu reinado continue. Muitas das vezes, irmãos, nós estamos vivendo dias, né, em que trilhamos por caminhos errados, em que fazemos coisas que não agrada aos olhos do Senhor Jesus Cristo. Estamos pecando, mas por amor a alguém que está orando por nós. Eu vivi muitos momentos ruins na minha vida, mas eu acredito que teve alguém que orou por mim. E por amor a alguém que orou por mim, Deus teve misericórdia. E como a palavra nos diz, a história nos conta, que por amor a Davi, Deus deixou 2 tribos para o reino do sul, que é a descendência de Davi e Salomão, e o restante das 10 tribos de Israel foram destinadas à descendência dos reis, até que chegasse ao reinado de Acabe. E ali, na época do reinado de Acabe, vivia Elias, o profeta do Senhor. E o pai de Acabe fez uma aliança política, trazendo Jezabel para assim casar-se com Acabe, fazendo mal aos olhos do Senhor. Jezabel, ela queria somente desviar a atenção do povo de Israel que servia a Deus. Jezabel, ela veio para trazer os deuses estranhos, deuses que não fazem parte da nossa vida, deuses que não trazem nenhum benefício às nossas vidas, deuses que querem somente nos maltratar, deuses que querem somente nos prejudicar, jogar a nossa vida no lamaçal do pecado, deuses que veio somente para destruir. E Jezabel, ela queria fazer isso porque Israel cultuava ao Deus Todo-Poderoso. Israel cultuava ao Senhor dos Exércitos. Israel cultuava ao Deus que vencia batalhas, ao Deus que trazia para as nossas vidas bênçãos espirituais, ao Deus que traz para as nossas vidas somente paz, alegria. Mas Jezabel queria trazer o Deus Baal. E naquela época, construiu-se um altar. A palavra nos conta que Deus deu a Davi as plantas do templo. Deus deu tudo que precisava para ser construído o templo, aonde iria todo o povo adorar a Deus e oferecer sacrifício. Mas Salomão é quem construiu esse templo ficava em Jerusalém. E agora a nação dividida, aonde iríamos adorar? Aonde iríamos sacrificar? Aonde poderíamos ter ali que naquela época usava-se um bezerro, para que pudéssemos sacrificar a Deus, para que tivéssemos ali a remissão dos pecados, para que tivéssemos ali aquilo que, tudo de errado que fizemos, então seria perdoado através do sacrifício. E agora onde iríamos sacrificar? Pois os reinos estavam divididos. A ganância política da época não é diferente da ganância política de hoje. O que vivemos hoje? Guerras. Tudo por amor ao dinheiro. E eu pergunto a você, o que você tem colocado no seu coração como prioridade? Tem sido dinheiro? O que tem sido prioridade na sua vida? O que você tem trazido ao altar do Senhor? Então o povo vivia dividido. E ergueu-se vários altares em várias cidades do Reino do Norte.
Mas o povo não buscava a Deus. O povo buscava sim a Baal, a Aserá, deuses estranhos. E quando Jezabel vem para Samaria, aonde Acabe era o rei, ela destrói todos os altares. Ela quebra tudo aquilo que era símbolo de restauração. E eu pergunto a você, como está o altar de Deus na sua vida? Como está o altar de Deus na minha vida, nas nossas vidas? As 12 pedras estão intactas. O altar era construído com 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. E Jezabel então destrói todos os altares e não tinha mais aonde sacrificar. Jezabel então começa a perseguir os profetas do Senhor. Jezabel começa a correr atrás dos únicos profetas que ainda restavam para falar de Deus. E hoje não é diferente. Quantas perseguições tem as igrejas hoje? Você não tem livre acesso, às vezes, para falar da palavra da verdade. O mundo hoje está virado aos avessos, de cabeça para baixo. E nós estamos vivendo aqui, pela misericórdia e pela graça do Senhor. Mas como está o seu altar? E nesse tempo, vivia Elias. Elias, o único profeta do Senhor que restava naquele tempo. E devido à transgressão do povo, devido a Acabe ter se juntado com Jezabel, Elias chega e fala assim: por durante 2 anos e meio, nem orvalho, nem chuva haverá sobre a terra. Nada. Baal era considerado ao Deus da fertilidade. E sem chuva, Luan, como que vai nascer? Os irmãos trabalham na fazenda aí. Sem chuva, o que você plantar nasce. Sem chuva, nada. E sem a chuva de Deus sobre as nossas vidas, nada podemos fazer. Se nós não colocarmos Deus como prioridade em nossas vidas, se nós começarmos a buscar deuses estranhos, se nós começarmos a andar cocheando em 2 pensamentos, com um pé lá fora e outro aqui dentro, a chuva de Deus não vai cair. E vamos nos tornar terra seca, terra infértil, terra onde que nada, se você plantar, vai nascer. E durante esse tempo, nada nasceu. E o povo começou a sofrer. E isso acontece nos dias de hoje. Muitas das vezes, deixamos o altar das nossas vidas, do nosso casamento. Deixamos o altar se desfazer. Deixamos o altar lá na empresa onde nós trabalhamos. Será que estamos sendo exemplos do Senhor? Será que estamos sendo profeta do Senhor? Ou será que estamos sendo profetas de Baal? O que estamos servindo? E passado esse tempo, Deus fala a Elias: volta, procura Acabe, que vamos chover sobre a terra. Então Elias volta. E quando ele encontra Acabe, Acabe já fala para ele: é você o perturbador de Israel? Você é o perturbador de Israel? Será que nós estamos sendo perturbadores
Ou nós estamos sendo bênçãos? Precisamos refletir, irmãos. Nós estamos sendo bênção na vida do nosso companheiro? Estamos sendo bênção na vida dos nossos irmãos? Ou nós estamos sendo perturbadores? Então Elias fala a Acabe: reúne todo o povo. Porque nós precisamos saber se Deus é Deus ou se Baal é Deus. Não podemos viver divididos em dois pensamentos. Como eu disse, eu vim aqui a esta igreja há anos atrás. Servi a Deus aqui. Era líder de célula aqui. A casa da irmã Lena. Me lembro, pastor, que tinha 20, 25, 30 pessoas. Tem muita gente aqui que fazia parte daquele tempo. Servia a Deus. Chegava na igreja. Limpava o ônibus da igreja. Saía recolhendo o povo na cidade. Era uma benção só. Era abençoado. Sentava ali nesse mesmo banco que eu sentei hoje. Mas um dia eu comecei a sentar um pouquinho mais para trás. Deixando que uma fenda se abrisse no altar do Deus sobre a minha vida. Comecei a sentar um pouquinho mais para trás ali. E as coisas começaram a não dar mais certo. Sabe, eu deixei de servir ao Deus Todo-Poderoso. E essa fenda começou a aumentar no altar de Deus sobre a minha vida. Comecei a parar de vir aos cultos. Comecei a parar de dirigir o ônibus da igreja. Estava fazendo muito. E o altar foi só se desmanchando. As pedras foram se caindo, se derrubando da minha vida. E o que era um altar de sacrifício naquele momento já não era mais. Paramos com as células. Paramos de buscar as pessoas para as células. Eu me lembro que eu pegava o carro e ia buscar as pessoas para vir à célula. Para ouvir a palavra de Deus. Para junto compartilharmos experiências. Para juntos nos abraçarmos. Aquilo era uma alegria só aos finais das células. Mas deixei que o altar de Deus sobre a minha vida começasse a se quebrar. Começasse a rachar ao meio. Comecei então a participar de festas, tomar uísque. Coisa boa, hein? Altar quebrado. Altar rachado. Fui no show do Ícaro Gilmar em Rondonópolis, saí até no Instagram deles, pastor. Postaram uma foto minha lá no Instagram deles lá. Uísque, sabe? Minha esposa e minhas filhas estavam lá junto. Olha o exemplo, que altar era esse que eu estava? Mas a palavra fala que por amor a Davi, Deus deixou 2 tribos a Salomão. E por amor a alguém, que eu acredito que nessa igreja teve muita gente, que orou por mim. Não foi por amor a mim, não. Foi por amor a alguém, que orou por mim. Me lembro uma vez, pastor Ivomar chegou em minha casa, entrou na cozinha, chamou a minha esposa e falou: eu vejo uma grande nuvem preta. Você lembra disso, pastor? Vejo uma grande nuvem preta passando aqui por cima dessa casa. Mas o altar quebrado, o altar rachado ao meio. Não dei ouvidos. E continuava. Uísque, cerveja. A minha casa tinha uma mesa onde
2 bancos, um de um lado, outro do outro. Gostávamos de fazer festa. Minha sogra ia lá, saía braba. E eu falava, deixa que vá. Altar rachado. Altar dividido. E a palavra fala que você não pode estar dividido, cocheando em 2 pensamentos. É somente um. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Firme em um só pensamento. Não fique dividido em 2. A palavra fala que você ou é quente, ou é frio, porque morno, ele vomita. Deus não quer você morno. Deus não quer você com o altar dividido. Deus quer você com o altar restaurado. E eu vivia naquele momento uma fase difícil. Qual era o exemplo que eu estava dando para as minhas filhas? Qual era o altar que eu estava ensinando? Era festas. E aquilo o diabo gostava. O diabo fazendo, balançava, acho que ele saía dando risada. E vinha as pessoas lá em casa com dificuldades nos seus casamentos, e eu brincava, e eu zombava. Em vez de dar uma mão amiga, não, eu zombava. Zombava das pessoas que vinham lá em casa. Diferente de quando estava com o altar construído, um altar em pé, aonde que levava pessoas para a igreja, aonde que falávamos do amor de Deus, aonde que convidávamos para o encontro, aonde que fazíamos grandes festas, altar construído. Mas no altar quebrado zombávamos. Me lembro que foi uma pessoa lá em casa e eles começaram a discutir, o casal começou a discutir, e o marido foi para o fundo de casa e levantava a mão assim, e acredito que ele estava orando e clamando ao Senhor, mas eu estava dando risada. Esse era o altar destruído. Altar quebrado. E nós precisamos, irmãos, ter o altar para que possamos oferecer um sacrifício vivo, agradável aos olhos do Senhor. Sacrifício de remissão de pecados, sacrifício de arrependimento, para que trilhamos o caminho reto, não desviamos para a esquerda, não desviando para a direita. Porque Jesus Cristo derramou seu sangue na cruz do Calvário, não foi à toa. Jesus Cristo derramou seu sangue na cruz do Calvário para a remissão de nossos pecados. Para que nós pudéssemos ter o altar firme com as 12 pedras firmadas. Para que quando nós viemos aqui oferecer sacrifício. Para que quando você vir aqui louvar ao Senhor, você louve somente a Deus. Para que Ele receba a sua adoração. Para que quando você vir sentar a este banco, que você levantar as mãos para o céu e glorificar a Deus e falar: Senhor, sou grato a Ti, porque hoje estou aqui para Te adorar. E que você possa fazer isso e Deus possa receber como sacrifício vivo. Não deixe que uma fenda apareça ao altar da sua vida. Porque quando você abre uma fenda, a água penetra e começa a provocar rachaduras. E Satanás começa a entrar. E você começa a dar brechas. Hoje não vou à igreja. Amanhã não vou à igreja. A palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem pelo ouvir. E o ouvir do quê? O que você está trazendo? Às vezes eu deixei
que coisas banais entrassem ao meu ouvido. E a fé vai se diminuindo, a fé vai se esvaindo. Mas nós precisamos estar, irmãos, nós precisamos estar com nossos altares firmes, para que possamos oferecer sacrifícios vivos. E Elias então manda chamar o povo. Vai lá, Acabe, reúne todo o povo, traga. Porque nós precisamos saber quem é Deus. Se Baal é Deus, ou se Deus é o Deus dos exércitos, o Senhor Jesus Cristo é o Deus dos exércitos. Traga bezerros. Traga lá os profetas de Baal. 450 profetas. Mais 400, se eu não estou enganado, de Aserá. Traga tudo para cá. Vamos lançar um desafio. E veja, amados, que do outro lado é muito mais gente. Do outro lado é muito mais. E se você não estiver com a sua fé firme, sólida, você vai deixar, porque é muita gente falando, é muita gente clamando pela sua destruição. São poucos os que se alegram com você, são poucos os que se alegram quando você recebe um aumento, são poucos os que se alegram por te ver você dentro da igreja, são poucos os que se alegram por ver você glorificando, são poucos, mas são muitos que se alegram quando você está numa dose de uísque. São muitos que se alegram quando você está lá no show. Au! Mas às vezes na igreja não levantamos a mão para dizer: glória seja dada ao Senhor dos exércitos, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, para que eu possa ter o direito de um dia estar com Ele na glória. Para que eu possa um dia ter o direito de assentar-se com Ele no trono celestial, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais tristezas. Altar edificado, altar sólido. Pergunta a você como está o altar da sua vida. Não deixe que uma fenda passe no altar da sua vida. Não deixe que uma fenda entre. Porque você começa a enfraquecer. Uma rachadura começa a enfraquecer uma construção. E o diabo aproveita. O diabo é sujo. Ele aproveita as oportunidades que tem. Porque para ele não tem mais solução. Para ele não tem, ele sabe que ele não consegue mais. Mas para você que está aqui hoje, ainda há uma solução. O que precisamos é permanecer. É permanecer. O que é melhor? O fim de todas as coisas ou o início de todas as coisas? Quando você pode falar que venceu? Quando que você pode falar que venceu no seu casamento? Quando você pode falar que venceu na sua vida com Deus? Quando você chegar ao fim e dizer: combati o bom combate, guardei a fé. Somente quando você chegar ao final. Porque se no meio do caminho não adianta você ter 50 anos de casamento, bodas de ouro, né? 50. Mas se ali você se desviou.
De que adianta você ter 50 anos de crente, nascer num berço evangélico, mas chegou ao final você quebrou o altar. Você se desviou do caminho. Não adianta. Tudo que passou foi perdido. Por isso precisamos permanecer. Precisamos estar firmes. Precisamos estar firmados na rocha que é Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. E Elias então reúne todo o povo. Traga-os. Precisamos saber quem é o Deus. Quem é o Deus verdadeiro? Então ele fala, escolhe um bezerro. Naquela época tinha 4 tipos de sacrifícios. Quem tinha mais condições financeiras poderia oferecer um bezerro. Quem tinha menos condições financeiras oferecia um cordeiro. Quem tinha menos condições ainda oferecia uma pomba. E quem tinha menos ainda poderia oferecer farinha como sacrifício para a remissão de pecados. Eu vejo nisso Deus olhando do céu e olhando para nós pecadores, olhando para nós miseráveis, porque a palavra fala que somos pior do que trapos de imundícia. Ele fala, não, eu preciso. E naquele tempo Jesus Cristo ainda não tinha vindo. E ele sempre arrumando alternativas. Ah, eu não posso sacrificar um bezerro, então sacrifica um cordeiro. Ah, não posso o cordeiro. Para que você pudesse ter o altar edificado. Então Elias manda trazer 2 bezerros e fala para o povo, escolhe para os profetas de Baal, escolhe o seu. Edifica o seu altar e coloca o bezerro sobre a lenha. Aquele Deus que responder com fogo do céu, esse será o Deus verdadeiro. O Deus que responder com fogo e queimar a lenha, queimar o bezerro, esse será Deus. E é colocado ali, então o povo começa a clamar. Mas se você estiver dividido em 2 pensamentos, se você estiver dividido, se você não estiver com o seu altar cravado junto a Jesus Cristo, pode clamar à vontade. Como eu vivia. Trabalhava aqui na Dual. Falar bem a verdade, ganhava metade do salário que eu ganho hoje. Mas fui 5 anos seguidos para a praia. Acho que o irmão Luan lembra. Estou indo para a praia, irmão Luan. Chegava da célula e contava, mas foi benção demais. Mas quando o altar se quebra e se divide, você pode clamar à vontade. Perdi o meu emprego. Em busca de aumento de valores. Porque quando você sai do direcionamento, você começa a valorizar outras coisas. Deixei de valorizar essa igreja. Deixei de valorizar, às vezes, os irmãos que aqui estavam. Deixei de buscar os irmãos na cidade para trazer para junto, cultuarmos a Deus. Não adianta clamar se você estiver com o seu altar dividido. E os profetas clamavam. E os profetas se cortavam. E os profetas faziam aquele alvoroço, às vezes gritava igual aqueles Deus da chuva, e virava para lá e virava para cá. Mas não adiantava, porque não tinham resposta de Deus. Porque Baal não ouve. Baal não fala. Então Elias zombava.
grite mais alto, clame mais alto. Às vezes estamos gritando às pessoas erradas, estamos gritando ao Deus errado, estamos buscando em lugares errados. Temos que estar firmes na rocha que é Jesus Cristo, para que não sejamos zombados. Muitas das vezes desacreditados. E Elias então zombava deles. E falou a Elias: então agora chega ao findar da tarde. Esse Deus de vocês não vai responder. Não adianta mais vocês clamarem. Elias então agora começa a edificar o altar. Elias então agora começa a juntar as pedras. E eu comecei a juntar as pedras. Não por amor, Deus talvez não tinha, por amor a mim, não. Por amor a alguém que orou por mim. Por amor a alguém que intercedeu por mim. Então começamos a juntar as pedras e Elias edifica um altar. Precisamos nós, irmãos, juntar as pedras. Você precisa colocar na sua vida qual é a pedra que está te atrapalhando, a falta de perdão. Qual é a pedra que está te atrapalhando você a edificar o altar? Qual é a pedra? Não se desvie, não vive morno, seja quente. Então Elias edifica o altar. E quando o seu altar está edificado, coloca o bezerro. E Elias começa a clamar ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, ao Deus que deu tantas vitórias a Davi, ao Deus que sempre esteve ao lado de Davi, ao Deus que sempre esteve guerreando junto a Davi, ao Deus que está do seu lado, ao Deus que está guerreando as suas batalhas, ao Deus que está vencendo as guerras por ti, ao Deus que está livrando você das ciladas do inimigo. E Elias fala: toda a honra e toda a glória seja dada a ti. E Elias ainda põe dificuldades, traz água, molhe aqui o holocausto, para que não fique nenhuma dúvida que Deus é Deus sobre as nossas vidas. Para que nós tenhamos a certeza e a convicção de que um dia estaremos com Ele na glória. E Elias então fala para o povo: pode molhar aí à vontade. E ele ora. E desce o fogo do céu. Ei, amados, eu entendi que não era no show do Ícaro Gilmar que eu ia estar edificando o meu altar. Eu entendi que não era numa dose de uísque que eu ia estar edificando o meu altar. Eu entendi que não era buscando em festas, em coisas passageiras dessa vida secular que eu ia estar edificando o meu altar. E a resposta, o fogo do céu só vem quando você está com o altar da sua vida edificado na presença do Senhor Jesus Cristo. O fogo do céu só vem quando você está firmado na rocha que é Jesus Cristo.
quando você está buscando a presença dEle, quando você está adorando a Ele, quando você está com o rosto no pó, clamando, falando: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pior do que um trapo de imundícia, mas eu sei que o Senhor vive e que um dia vai levar a nós para morarmos nas mansões celestiais. Aqui é passageiro. E então eu edifiquei o altar da minha casa. E Deus nos conduziu ali a Cuiabá. E quando você está com o altar edificado, irmãos, pode vir tempestade, pode vir o que vier, Deus vai atravessar contigo. Deus vai estar na sua vida. Estava trabalhando lá, veio o meu patrão e falou: vou te dar um aumento de salário. Aí, altar edificado. Lá nós temos uma vizinha. Talvez aqui alguém conhece, ela é a esposa do seu Reinaldo. Ele já foi gerente aqui do frigorífico há outros tempos atrás. E eles são muito chegados, a gente... né? E ele tem uma filha. A filha dele mora em Uberlândia. E até então nós nunca tínhamos falado com ela. Veja, irmãos, o que é você estar um altar edificado. A sua vida passa a trilhar. Deus passa a andar contigo. Deus passa a guerrear as suas batalhas. Deus passa a lutar com você. Nós não conhecíamos ela. E num domingo, ela liga para minha esposa e fala assim: ó, seja o que vier, Deus está com você. Todas as batalhas que você há de enfrentar, Deus vai atravessar contigo. Acho que deve ter o áudio no celular dela até hoje ainda. Cheguei do serviço no almoço, ela me mostrou esse áudio. Eu falei: alguma coisa que vai acontecer. Ou já está acontecendo. Você está brigando comigo? Não sei. Está triste comigo? Estou fazendo alguma coisa? Isso na segunda-feira. 2h do mesmo dia. A Luísa liga para ela e fala: mãe, estou com uma dor na barriga. Estou com dor na barriga. A mãe dela fala: você é fome, menina? Aí nós moramos lá, é uma cerca. E eu só atravesso a cerca, pastor, já é o frigorífico onde eu trabalho. Ela: vem aqui na cerca, eu vou te dar umas bolachas para você comer, vai matar a sua fome, vai acabar. Vai passar a dor. E ela veio, deu as bolachas, ela comeu as 2 bolachas, retornou, que ela também trabalha lá. Menor aprendiz já tem que começar desde cedo. E ela retornou para o trabalho, e a dor persistia. 5h chegamos em casa, ela chegou também, a dor persistia. 10h a dor persistia. E aí nós fomos ao hospital. Vou no hospital particular mesmo. Quanto é a consulta? R$160. Nas R$160 eu pago, vou lá. Veja, irmãos, quando você está com o altar edificado na sua vida, quando você não está dividido, não está cocheando entre 2 pensamentos, você está firmado na rocha que é Jesus Cristo. Você está firme. Fomos ao hospital do shopping. Lá tem um hospital lá no shopping Várzea Grande, o pastor conhece. Tem um hospital lá, fomos lá. Chegamos lá, pagamos a consulta. A médica falou assim: ó, suspeita de apendicite. Apendicite, né? Suspeita de apendicite. Tem que operar. Mas para isso precisamos fazer o exame. Eu falei: eita, agora eu comecei a coçar a cabeça. Porque, né, quanto é uma operação? Né, eu vivo pela dependência do Senhor, irmãos. Se eles falar: tem R$1 guardado, eu não tenho. Não tem. Eu vivo na graça e na dependência do Senhor. Hoje, com o altar edificado. Então, tem que fazer a tomografia.
para poder identificar se realmente é apendicite. R$ 800. R$ 800 ainda dá para pagar. Vamos passar o cartão. Passou-se o cartão, pagou. E aí, pastor, agora a máquina estragou. E não funciona. A máquina não funciona. E aquele hospital lá, como é que é o nome? São Jorge? Santa Rosa. Hospital Santa Rosa. Tem outras unidades dentro de Cuiabá mesmo. Tem outras unidades. Por que não transferiu? Falou, vai lá em Cuiabá. Sai daqui de Várzea Grande, vai em Cuiabá. Fazer o exame. Não. Falou, ó, vocês agora vai ter que procurar outro lugar. Nós não fazemos o exame. A máquina está estragada. Não faz mais o exame. E agora o que fazer? O último que sobrou do mês se foi. Não devolveu. 7 dias úteis para devolver. E agora o que fazer? Indicou-se lá uns outros hospitais lá. E eu saí, coloquei ela no carro. E saí, passei em frente ao aeroporto. E começamos a comentar. Deus havia nos falado, não se preocupe. Altar edificado, não se preocupe. Isso no domingo, às 9 horas da noite, ela recebeu essa mensagem. Isso era na segunda-feira. No outro dia, às 10 horas da noite, estávamos nós e ela com dor. Fomos então, fiz a volta na rotatória, voltei na UPA. Voltei na UPA. E lá ela foi atendida. No mesmo dia, na mesma noite, ela fez a tomografia. No outro dia, veio o resultado da tomografia, encaminhada para a Santa Casa. Na terça-feira, 8 horas da noite, ela já estava operada. Na quinta-feira, na sexta-feira, já estava em casa. Isso, irmãos, é altar edificado. Não para que seja glória nossa, mas para que seja glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Como Elias disse, que toda a honra e glória seja dada ao Senhor dos Exércitos. Altar edificado. Não conchieis em dois pensamentos. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas firma na rocha que é Jesus Cristo. Deus quer fazer como Ele fez por mim, como Ele derramou o fogo do céu, consumiu o holocausto, como Ele trouxe chuva de volta naquela época, como veio todas as bênçãos. Deus quer fazer na sua vida. Deus, como Ele fez na minha vida, como Ele continua fazendo na minha vida. Deus quer restaurar o altar da sua vida. Deus quer fazer mais ainda por você. Deus quer restaurar o altar do seu casamento. Deus quer restaurar o altar da sua vida financeira. Deus quer restaurar o altar, seja qual ele a dificuldade que você esteja atravessando. A sua empresa vai prosperar. A sua vida vai ser glorificada para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não se desvie. Não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita, porque a consequência do desvio, ela é muito forte. O perdão é alcançado, mas a consequência é essa não. Você vai passar pela consequência. Quando Davi errou, quando Davi pecou, quando Davi adulterou, ele falou, retires tudo de mim, mas não retires o teu espírito. Perdão alcançado. Mas a consequência veio. E como na minha vida, na vida de Davi, na minha vida e na sua vida, a consequência, ela não vai se desviar. Ela não vai se desviar. E você vai ter que entender e atravessar, para que você possa de novo poder glorificar ao Senhor, poder cantar novamente,
poder ser um líder de célula novamente, poder estar aqui como os ministérios que o pastor está levantando agora nesse local, como os irmãos que foram ungidos aqui, você também possa a dar a sua mão amiga, a estender a sua mão amiga, porque o seu altar está edificado, mas no teu vizinho não está. Mas aquela pessoa que está do seu lado não está. E você precisa. Como a história do rico e do pobre. Quando ele estava lá no lago de fogo, ele disse: pai Abraão, deixe que eu retorne. A história é conhecida, vocês sabem. Deixe que eu retorne, para assim falar aos meus irmãos, para que não venham para esse lugar de tormento. Mas Abraão diz: lá tem os profetas. E quem são os profetas hoje? Quem são os profetas hoje, se não somos nós? Para pregoarmos a palavra da verdade. Para falar: ei, edifica o seu altar, para que possa cair chuva de bênção sobre a sua vida. Edifica o seu altar, para que eu possa derramar fogo do céu e consumir toda a lenha. E é tão gostoso, amados, quando você está com o altar edificado. É tão gostoso. As dificuldades ainda continuam. As lutas ainda continuam. As guerras ainda continuam sendo travadas. Essa semana passei uma dificuldade danada lá no meu serviço. Perseguições. Mas você atravessa com força, com fé, com segurança. Ei, queridos, mantenha-se firme na rocha que é Jesus Cristo. Mantenha-se alinhado com aquilo que é o propósito de Deus sobre a sua vida. Mantenha-se firme. Fale da palavra da verdade. Fale daquilo que Deus fez na sua vida. Fale da restauração que Deus fez na sua vida. Para que você possa ser exemplo. Para que você possa trazer outras pessoas que estão no lamaçal do pecado. Que estão sendo massacrados por Satanás. Que nós possamos continuar firmes na graça do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos continuar, amados, apregoando essa palavra da verdade. Que nós possamos continuar servindo ao Senhor com alegria. Que nós possamos continuar louvando a Deus com alegria. Que nós possamos continuar entregando tudo aquilo que é de melhor com alegria. Se você canta, entregue com alegria. Se você prega, pregue com alegria. Se você simplesmente vem a esse banco, levante a mão e glorifique ao Senhor com alegria. Porque Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória, toda a graça. Ele que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos estar hoje aqui louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa continuar abençoando, pastor. Eu sinto muita saudade desse lugar. Espero que um dia Deus possa me dar a honra de estar aqui de novo. Porque aqui a minha vida foi transformada. Aqui eu tive uma verdadeira, eu nasci num berço evangélico, mas aqui eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor. Aqui eu falei: eu preciso aceitar Jesus de novo, porque eu não sirvo, ainda que sou falho, sou errante. Me desviei novamente do caminho, mas eu sei que alguém orou por mim. Eu sei que alguém intercedeu por mim.
E que Deus possa me dar a oportunidade de voltar a congregar aqui com os irmãos novamente. Esse é o desejo do meu coração. E que Deus abençoe, pastor. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Quer fazer uma oração, rápido? 5 minutos mais aí. Eita, glória a Deus. Pastor diz que é para nós orarmos. Que você possa se colocar de pé nesse momento. O louvor possa tocar um hino aí. E que você reflita. Feche teus olhos. Feche teus olhos nesse momento. Comece a refletir o que você precisa restaurar. O que você precisa para a sua vida nesse momento. Peça a Ele. Pode pedir a Ele. Somente colocar as pedras no lugar. Então somente se você colocar as pedras no lugar, fogo do céu vai cair. Fogo do céu vai queimar o holocausto. E aquela angústia que passa pelo seu coração vai ser retirada. E você vai começar a sentir novamente aquela alegria de estar nos cultos. Aquela alegria de louvar, de engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai começar a sentir a restauração. Aquele que te persegue vai continuar perseguindo, mas você vai atravessar. Com alegria no seu rosto, com paz no seu coração. Comece a refletir o que você tem deixado para trás. O que você deixou de fazer. O que você deixou de fazer. Será que você deixou de orar por alguém? Será que você deixou de interceder por alguém? E às vezes, se você deixou de interceder por alguém, essa vida pode ser ceifada neste momento e não há mais como retornar. Como aquele rico que foi ao lago de fogo e ele falava assim: Pai, Abraão, não deixe que eu retorne, mas não tem como mais retornar. E comece a refletir o que você tem deixado. Peça a Deus. Eu pedi a Deus naquele momento: Senhor, restaura o meu altar. Eu quero de novo
Deus está mudando a história. Para o homem é impossível, mas para Deus não é impossível. Ore pela sua família, ore pelo seu irmão, abençoe ele. Para Deus nada é impossível, para Deus nada é impossível, para Deus nada é impossível, para Deus nada é impossível. A mensagem vem dizendo para mim e para você: o altar precisa ser restaurado. O altar precisa ser restaurado. Enquanto você não restaurar o altar, você vai ficar sofrendo. Não sofre mais, não sofre mais, não sofre mais. Deus está restaurando o seu altar hoje. Deus quer restaurar o seu altar, a sua família. Deus quer que você faça um pacto com Ele, dizendo: Pai, eu quero restaurar tudo lá em casa. Pai, eu quero restaurar tudo lá em casa. Em nome de Jesus, Ele está restaurando. Talvez você chegou aqui pensativo: Senhor, eu já não estou aguentando mais a situação que estou vivendo. Talvez você chegou aqui desesperado, querendo desanimar. Mas eu tenho que dizer uma coisa para você: a palavra do Senhor veio ao seu encontro hoje. Ela explicou para você o que está acontecendo. O fogo pode cair novamente, as bênçãos podem cair novamente. Aleluia. Deus é o mesmo Deus de Elias. Ele não mudou. Aleluia. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Deus restaurou você, vai restaurar a sua família também. Deus vai restaurar o seu filho. Deus vai restaurar a sua esposa, o seu esposo. Deus vai restaurar em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Washington, abraça o ídolo, por favor. Ore com o ídolo. Aleluia. Deus vai restaurar você, Washington. Abraça com o ídolo, por favor. Ore com ele. Isto, nós temos autoridade, porque Deus nos deu autoridade. Jovens, vocês têm autoridade. Ei, Deus está renovando a sua unção. Deus está renovando a sua unção. Ore por ele, ministre na vida dele, ministre na vida dela, ministre. Aleluia. O inferno já perdeu. Isto, abençoe a sua esposa, abençoe seu esposo, abençoe seu filho, abençoe sua mãe. Abençoe, conserte o altar, conserte o altar, sobre ele. Meu Deus, cai fogo do céu, está caindo fogo, está queimando. Está queimando, está purificando. Ah, aleluia! 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 Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória, 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 glória! Isso! Isso! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Seja tomado pelo fogo! Seja tomado pelo fogo! Ah, subiu, liberdade. Glória a Deus. Deus manda dizer para essa igreja hoje: o altar foi restaurado. O altar foi restaurado. Vocês vão começar a ver a chuva descendo, rebaixando. Vocês vão começar a ver o fogo descendo de poder do céu. Bênçãos sobrenaturais. Deus está renovando.
Diga assim: eu creio na palavra que foi ministrada ao meu coração. Diga assim: eu tomo posse, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.